bem? Bom, hoje eu quero falar de um tema que é um pouquinho diferente dos temas que eu venho abordando ultimamente, mas é algo que está muito vivo dentro de mim, muito presente, especialmente acho que desde o final do ano passado e mais especialmente ainda nessa última semana, que é sobre a importância de a gente estar atento aos sinais. Às vezes, na correria do dia a dia, do trabalho, das nossas demandas todas, da maternidade, enfim, o que cada um tem na sua vida para se preocupar, a gente acaba se perdendo um pouco, ou às vezes muito, de quem a gente é de fato, do que realmente faz o nosso olho brilhar, ou do que realmente nos motiva a acordar, a fazer as coisas, a estar bem, estar feliz, a olhar para a vida com energia, com alegria. E nesses momentos, geralmente, a gente consegue perceber que a gente precisa fazer algum tipo de transformação, algum tipo de mudança. E muitas vezes a gente espera por uma resposta, ou por alguma solução mágica, ou então a gente se acomoda e segue no mesmo lugar, mesmo se sentindo incomodado com aquilo. E a gente acaba deixando de perceber que à nossa volta existem muitos sinais, e que a vida mesmo nos dá muitos sinais do que de fato faz sentido pra gente. A maternidade me transformou muito, ela me trouxe um universo de possibilidades e de reflexões, um mergulho realmente muito profundo em mim mesma, no outro, nas relações. E desde então eu venho vivendo e me entregando muito a essas transformações, a esse mergulho. E em todo mergulho que a gente faz na vida parece que existe sempre um ciclo, né? Onde você, num primeiro momento, se entrega para aquilo e segue fundo, se mistura praticamente com esses questionamentos, com essas novidades, com esses desafios. Então você tem que fazer um caminho depois de retorno a você mesmo, onde você integra então tudo o que você viveu nessa entrega e entende como que isso vai se refletir no seu modo de estar no mundo a partir de agora, com essas novas experiências na bagagem, com esse novo olhar para o mundo. Quando a gente se permite viver plenamente esses momentos que muitas vezes são até mesmo de caos, quando a gente mergulha em novas experiências dessa forma e a gente vive momentos de profunda alegria e momentos de profundo desespero também pelo novo, pelo desconhecido, por não saber como lidar com tantas emoções. Quando a gente se permite viver isso com consciência, a gente começa a perceber que cada experiência que acontece e cada nova experiência que vai se somando à anterior está ali por alguma razão, que todas elas se completam de alguma forma. Todas elas têm algo a dizer uma sobre a outra. No ano passado eu retomei o trabalho, né? Eu voltei a trabalhar. Eu tinha ficado os 2 primeiros anos do meu filho totalmente dedicada a ele, então eu voltei a trabalhar. E esse retorno ao trabalho me trouxe novos questionamentos e novos desafios, né? Eu percebi o quanto aquele mergulho que eu tinha acabado de fazer na maternidade tinha transformado o meu jeito de estar no meu trabalho, o meu jeito de ver o meu trabalho. E isso veio coroar todo esse processo que eu estava vivendo desde a gestação. Paralelamente a isso, eu comecei a sentir um chamado muito forte para me jogar em coisas que eu nunca tivesse feito antes. Eu comecei a sentir que eu precisava viver experiências com as quais eu não tivesse uma relação de expectativa. Eu precisava me jogar em coisas que fossem totalmente desconhecidas. Eu precisava me jogar em universos e em terrenos que me tirassem da minha zona de conforto. Experimentar novas perspectivas, lugares onde eu não estivesse habituada a transitar. E eu comecei esse movimento no final do ano passado, primeiro procurando pessoas de quem eu gostava, com quem eu tinha uma vontade de ter uma relação mais próxima, mas que eu nunca tinha feito esse movimento. Eu experimentei isso, demonstrar isso para essas pessoas. E já foi algo extremamente transformador, que me trouxe outras perspectivas. E várias experiências foram se somando a essas. Eu fiz uma lista com as 35 coisas que eu gostaria de fazer antes dos 35 anos. Eu vou fazer 35 anos no ano que vem. E eu fiz uma lista, como ela é grande e tem algumas coisas que demoram um pouco para se concretizar, eu fiz ela bem antes. E já comecei a concretizar algumas coisas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem assistir, é só clicar aqui em cima, que é sobre uma dessas
um desses itens da lista que eu comecei a concretizar, as 35 coisas antes dos 35. E outras experiências foram se somando a essas e me trazendo mais clareza em relação ao meu modo de estar no mundo, e me trouxeram, mas à mesma medida em que me traziam mais clareza, também me traziam mais questionamentos. Porque quanto mais a gente começa a expandir a nossa consciência, enxergar coisas que a gente não via antes, novos questionamentos surgem. E essa semana eu vivi 3 experiências que foram profundamente transformadoras para mim. Eu tava passeando no meu Instagram e de repente eu vi a divulgação de uma oficina e de um workshop. De uma oficina de colagem, algo que eu nunca tinha nem passado perto, e de um workshop sobre propósito, que tem muito a ver com muitas coisas que eu tenho questionado ultimamente. E eu resolvi que eu não ia nem pensar muito e que eu ia fazer tanto a oficina quanto o workshop. E eu fui. Me joguei na experiência, senti um chamado para estar lá. E de repente, quando eu cheguei nesses 2 lugares, muitos dos meus questionamentos parece que de alguma forma clarearam. Eu encontrei pessoas ali que fazia todo sentido encontrar, vivi experiências que fazia todo sentido eu viver e que tinham tudo a ver com o que eu vinha questionando e querendo transformar, e que eu jamais iria procurar respostas nesses lugares se eu não tivesse me permitido ouvir esses sinais. A terceira experiência que eu falei, que foram 3, né, que eu vivi essa semana, foi muito interessante também, porque eu precisava fazer minha unha e tinha um compromisso de trabalho e eu precisava muito fazer minha unha com urgência. E eu tenho um hábito de fazer a unha sempre com a mesma pessoa. Quando eu encontro alguém, eu faço sempre com a mesma pessoa, porque eu tenho a cutícula muito sensível. Eu faço sempre no mesmo lugar. E essa pessoa não tinha horário. E eu tava resolvendo alguns outros assuntos num shopping que tinha um salão lá dentro. E eu pensei, puxa vida, a pessoa que eu faço minha unha não tá com horário, como é que eu vou fazer? E passei na frente daquele salão e pensei, puxa, mas eu não vou ficar sem fazer a unha, sendo que eu preciso fazer a unha, só porque aquela pessoa não tem horário, né? Eu acho que eu vou tentar fazer aqui. E eu fui pra fazer com uma pessoa totalmente desconhecida. E essa pessoa começou a conversar comigo e a me falar coisas que faziam tanto sentido e que tinham tanto a ver com tudo que eu tava me perguntando ao longo da semana, que foi uma experiência absolutamente transformadora e cheia de luz, assim, e de amor ter encontrado aquela pessoa especificamente. Eu tinha que cruzar com ela. E esse tipo de situação nos fala de algo que a gente tem o péssimo hábito de querer controlar todas as coisas e de achar que a gente sabe o que é melhor pra gente. E nem sempre a gente sabe o que é melhor pra gente. Às vezes, aquilo que a gente quer muito, que a gente deseja muito e que a gente acha que vai ser a solução para todos os nossos problemas, não é o melhor, ou não é o nosso caminho. E é importante a gente estar aberto para escutar esses sinais que a vida nos dá. Se a gente estiver atento, se a gente estiver aberto, a gente vai perceber que a todo momento, cada experienciazinha que a gente vive nos dá um sinal, uma coisa ali que, plim, sabe? Que faz você lembrar de quem você realmente é, daquilo que realmente faz o seu coração bater mais forte. E eu digo isso de um modo geral, não é em relação a algo específico. É o que faz o nosso coração bater mais forte na vida. Tipo de trajetória que a gente quer seguir nas relações, no trabalho, na nossa busca pessoal de autoconhecimento. O Yoshi Oida, que é um ator japonês, tem uma frase que eu amo de paixão, em que ele diz: quando a concentração se mantém fixa com rigidez num único ponto, todas as outras possibilidades morrem antes de nascer. E eu acho que essa é a maior reflexão que eu queria trazer aqui com esse vídeo hoje. Pra gente não permitir que os nossos desejos, que as nossas ambições, as nossas vontades, enfim, aquilo que a gente quer muito na vida, nos deixe cegos para todas as outras coisas que estão ao nosso redor e que podem nos trazer uma sensação de completude, de estar vivo, muito maior, talvez, do que aquelas coisas que a gente coloca na nossa cabeça como um objetivo fixo. Eu acho que é importante a gente ter essa flexibilidade de entender que
a vida se transforma o tempo todo. Que às vezes, ou o nosso objetivo, ou o caminho que a gente acha que a gente tem que percorrer para chegar até ele, não são talvez os caminhos que a gente tenha que percorrer. Ou às vezes, simplesmente está aberto para reconhecer que a gente mudou, que a gente não é mais o mesmo. A gente não é o mesmo de ontem, nem o mesmo de amanhã. Que talvez aquele caminho específico, ou aquele objetivo específico, ou aquela estratégia específica para chegar num objetivo, talvez não nos caiba mais. Talvez a gente esteja procurando as respostas no lugar errado. E no fundo, tudo o que a gente precisa para ser feliz e para se sentir inteiro tá sempre dentro da gente. Todas as respostas, elas estão dentro da gente. E a gente tá sempre tão buscando tudo fora que a gente não consegue enxergar. Mas a vida tá aí o tempo todo, nos dando sinais que no fundo são espelhos para que a gente enxergue aquilo que já tá aqui dentro, mas que por algum motivo a gente parou de perceber. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é uma reflexão que tá muito presente para mim nesses últimos tempos. É algo que eu sempre tive em algum nível, esse tipo de questionamento e reflexão, enfim, mas que nos últimos tempos está muito mais presente e que tem me feito muito bem pensar sobre isso, refletir e observar o que a vida me mostra. E eu achei que podia ser legal dividir com vocês. Eu tô muito feliz de estar podendo me permitir viver experiências completamente diferentes das que eu tive até hoje e de conhecer pessoas que talvez eu nunca conheceria se não fosse através dessas experiências. E muito feliz de ver o quão enriquecedor tem sido tudo isso, o quanto isso tem me trazido muito mais respostas do que eu poderia imaginar. E eu desejo que todo mundo possa, de alguma forma, acessar esses lugares e se abrir para as experiências que a todo momento se mostram pra gente, né? Vamos se jogar mais e poder embarcar em novas aventuras, em outras coisas, e às vezes isso tudo vai servir até pra gente retornar para algo que já existia, né? Não significa que a gente tá... Às vezes a gente tem a falsa ideia de que quando a gente vai por um caminho novo, desconhecido, é como se a gente estivesse se afastando de algo que a gente acreditava ser o nosso caminho. Mas às vezes não. Às vezes esse caminho aqui vai se encontrar com um outro que a gente já estava trilhando. Mas a gente só consegue entender isso no momento em que a gente vai. Então, vamos! Vamos viver as experiências, vamos nos permitir captar tudo o que o universo nos disponibiliza, tá bom, gente? Se vocês curtiram esse vídeo, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem, chamem outras pessoas para conhecer o canal. E é isso, até o próximo vídeo.